Aleluia! Glória a Deus! Que alegria, que bênção estarmos reunidos. Ai, aleluia! A presença do Senhor é boa demais. Fico feliz de ver cada um de vocês aqui. A palavra de hoje, ela nos fala sobre fé no presente. Fé no presente, esperança para o futuro. Aprendemos como lidar com o nosso passado, com o nosso presente, com o nosso futuro. Nos auxilia a desfrutarmos melhor daquilo que o Senhor tem para nós aqui, nos prepararmos para aquilo que Ele tem para nós lá. O povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Israel, ele foi levado escravo, tornou-se escravo, na verdade, no Egito, e ali permaneceu por 430 anos, e nessa época eles eram conhecidos, e até a história assim os estuda como os hebreus, os estrangeiros. Então, Deus levanta de uma forma sobrenatural Moisés e o capacita para manifestar o extraordinário. Moisés ali é o instrumento de Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E nesse período, depois de 430 anos como escravos, Deus começa a tirá-los do Egito, mas a gente gosta de dizer, né, que o Egito ainda não havia saído de dentro deles. Nada contra o país em si, mas é o que ele representava naquela época, não nos dias de hoje. E naquela época, isso significava que eles haviam aprendido um jeito mundano, pagão de viver, ideais errados. E eles haviam saído daquele lugar, mas aquelas ideias, aqueles pensamentos não haviam saído de dentro deles, porque aquilo havia se fixado durante gerações e gerações. E às vezes, isso é o que acontece também conosco. Você viveu de gerações em gerações, talvez sem conhecer a Cristo, talvez até de alguma forma religiosa, mas sem ter um relacionamento de fato com o Senhor. E agora, você nasce de novo, ou seja, você começa a entender que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e você sai daquela vida de pecado, de erro. Porém, nem sempre os ideais, a maneira de pensar e a maneira de relacionar com tudo, ela é transformada. E o povo sai de dentro do Egito, e esse povo começa a ser assistido por Deus de uma forma miraculosa. Deus começa, por exemplo, quando estavam com fome, a fazer chover comida do céu. Você já viu dessa? Não era que nem no filme Tá Chovendo Hambúrguer, tá, gente? Não era com aquela máquina que eu nem sei pronunciar o nome. Quem tem filho pequeno vira perito em desenho, né? Não é assim? Mas chovia maná. E até codornizes. Deus, você está faceiro aí, comeu o galetinho da GR hoje, né? Deus fazia chover codornizes. Se o galeto que a GR comprou no mercado e assou já ficou tão bom, imagina se fosse a codorninha caída do céu, né? Meu Deus! Mas o povo achava como reclamar até da comida cair do céu. E a palavra nos diz em Números, capítulo 11, versículos 5 e 6, e também Números 21, versículo 5. Números 11, 5 e 6. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Não, peraí. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Eles eram escravos. Na verdade, eles trabalhavam de graça. Não é que eles comiam de graça. Eles trabalhavam de graça. Ok? Que saudade. Não, peraí. Que saudade dos pepinos. 430 anos de escravidão, você recebe a alforria e você olha para trás. Ai, que saudade dos pepinos. Eles chicoteavam as costas da gente, mas que pepino, não era nem a picanha. Que pepino tão bom. Você pensa, você consegue entender que coisa sem sentido? Dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca. Os caras eram escravos, não são mais escravos, e a alma está seca porque acabou o pepino. Tem cabimento?
Por isso que a Bíblia diz, Moisés era o homem mais manso de todos os homens. E só o mais manso, que tu não ia aguentar. Tu não ia aguentar. Tu já ia dizer, mãe, quer pepino? Vai plantar pepino. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Ah, que droga, antes a gente tinha pepino, agora Deus manda comida do céu, que coisa horrível. Hã? Faz sentido? Como diria meu pai, Pisfarica? Números 21, 5 chega a dizer, na Almeida Corrigida, a nossa alma tem fastio desse pão vil. Já pensou? Tem fastio desse pão vil. É tipo assim, lá em casa, às vezes eu faço pão, minha esposa gosta que eu faça pão, e aí, às vezes, eu estou meio com preguiça, daí o pão vai ficando um pouquinho mais velho, tal, aquela coisa, e aí cansa, né? Mas o pão do Senhor, ele vinha todos os dias, certo? Todo dia era um pãozinho novo, o maná caía do céu, e o povo estava enfastiado, que nojo esse pão aí, que Deus dá. Você já parou para pensar? Porque esse povo tinha uma relação errada em relação ao passado. Esse povo via o passado de uma forma nostálgica, irreal. Olhava para o passado e o via como glorioso. Exaltava o passado, porque é fácil falar do passado, sabe por quê? Já passou? Meu amigo, passado bom no presente é só o café. O resto. Porque quando Deus vai comparar o povo com bicho, ele escolhe ovelha e não escolhe porco. Aliás, para os judeus, porco era algo abominável. Mas embora abominassem, porcos se comportavam às vezes como tais. Por quê, pastor? Porque em vez deles vislumbrarem o futuro, fuçavam no passado. E eles tão somente conseguiam olhar para baixo, porque para eles o passado era onde estavam as glórias, o presente era onde estavam os problemas, e o futuro, que futuro? E olhar para a vida dessa maneira vai acabar com você. Olhar para a vida dessa maneira destrói de você a perspectiva, a esperança do amanhã. Você está entendendo até aqui? Eles estavam com as coisas boas no passado, as ruins no presente, não tinham perspectiva de futuro. Era um erro de foco. Era um erro de foco. Se as coisas boas estão no passado e as ruins estão no presente, acabou. Acabou, vai fazer o quê? Vai dizer o quê? Acabou. Quando eu digo acabou, é no sentido de, isso desanima qualquer um. Isso desanima. Você olha para trás, tudo é maravilhoso. Você olha para o dia de hoje, nada presta. E você não olha para o amanhã, porque a cabeça está olhando para os pés, para o chão, fuçando o passado. Isso desanima qualquer um. Isso tira o ânimo, isso tira a perspectiva do amanhã. Nós precisamos restaurar a fé em Deus para o presente e a esperança no futuro. Amém? O passado, ele precisa nos lembrar das lições ou nos gerar gratidão. Porque senão surge aquela expressão, crente museu, que só vive de passado. Que no passado eu evangelizei, no passado eu fiz, no passado eu preguei, no passado... Com todo respeito. Mas às vezes a gente vai ajudar pessoa em situação de rua, e aí você vai conversar com a pessoa, e já passamos por isso, né, Dilson? A pessoa diz assim, deixa eu dar um testemunho no culto.
Aí você diz, como assim? Não, porque em tal época eu era pregador na minha igreja. Em tal época eu li a Bíblia. Em tal época não sei o quê. Mas alguma dessas pessoas você tem que tomar até cuidado como encosta, porque às vezes já manifesta demônio ali na hora já. Porque ela está vivendo aonde? Passado. E o que ela tem no presente? Droga de vida, em duplo sentido. E o que ela tem no futuro? Não há futuro, não há esperança. Infelizmente, o ser humano tem essa tendência de magnificar o passado, de magnificar, olhar para trás. Quando eu era pequeno, meu pai levou para visitar a vozinha dele, minha bisavó. Eu chamava ela de vó enrugadinha, que ela era toda enrugadinha mesmo, assim, toda. Então, quando você vê eu frisado aqui em cima, não é que eu estou bravo contigo, tá? É da genética. A avó enrugadinha. E tudo gigante, tudo grande, porque eu fui muito pequeno, às vezes que eu fui. E aí, depois que a vozinha querida faleceu, fiquei muito tempo sem ir na casa dela, né? Porque agora eram outras pessoas que estavam ali. E quando eu já estava no começo da adolescência, meu pai me levou lá de novo. E quando eu cheguei lá, tudo tinha encolhido. Meu irmão, que coisa impressionante. Tudo tinha encolhido. A casa tinha ficado menor, até os animais estavam menores, até as linhas de transmissão de energia que passavam no terreno estavam menores, até o filho dela, tudo estava menor, impressionante. Você já viu isso acontecer? Só que não, né? Isso aí, Júlio, eu que tinha crescido. Deixa eu te contar uma coisa. O passado só cresce para quem diminui. Porque quando você cresce, o passado que diminui. Mas se você diminui, o passado cresce. Você está entendendo? Quando a gente só consegue colocar a nossa toda a perspectiva focal, todo o nosso afã de vida no passado, a gente está diminuindo. Que o normal é que conforme o tempo passa, né, vai ficando tipo aquelas réguas de triângulo que a gente tem na escola, né? A gente vai crescendo e o outro lado vai diminuindo. É legal, é uma boa lembrança. Nós tiramos lições, guarde isso, do passado. Você tira lições, ou seja, coisas que deu errado ali, você vê, não, eu vou fazer de outro jeito daqui para frente. Ou gratidão. Ah, isso deu certo, que legal, Deus é bom. Amém? Meu Deus. Os hebreus, eles estavam assim. O passado era bom, porque eles tinham se tornado pequenos. O futuro, eles não conseguiam mais olhar para a terra prometida. E por que eles não conseguiam mais acreditar na terra prometida? Porque eles estavam olhando para o presente só para as coisas ruins que existiam no presente. Eles estavam só olhando para o deserto, mas não estavam percebendo que chovia pão do céu. Eles estavam olhando para a terra árida, mas não estavam percebendo que enquanto caminhavam no deserto, as sandálias não se desgastavam. E talvez hoje você está passando por um deserto e aqui sentado está, e essas palavras que eu falo lhe são duras, mas você não percebeu que se você está sentado aqui é porque Deus não permitiu a tua sandália se rasgar, nem o pão acabar na sua casa, porque se tivesse permitido, você hoje não estava sentado aqui. Está difícil? Tá, mas você está sentado aqui porque não faltou maná na tua casa. Está difícil? Tá, mas o milagre tem acontecido e o diabo não te derrubou. Em meio a essas lutas que você tem passado, em meio a essas adversidades que têm surgido contra você, você está de pé. Isso é milagre. Olhe para o maná, não olhe só para a areia. Meu Deus. Conversando com meu filho, ele disse para mim assim, nós estávamos convivendo com um parente nosso mais jovenzinho que ele tem 5 anos, e claro que os pequenos ganham muita atenção, não é verdade? E ele disse assim, ah pai, coisa boa é ser bebê, né? Claro, né?
que ele ia dizer isso. E ele começou, e eu disse, filho, não, se beber é ruim, filho. Não, pai, coisa boa é ser bebê. Não é, filho, olha. Aí eu comecei a dar argumentos, né? Comecei a argumentar, tentar convencer ele. Eu disse, filho, olha, nenê faz cocô na calça, que coisa, né, desagradável, não é legal. Não consegue ir onde quer. Aí eu comecei a apelar, né? Comecei a pegar uns argumentos mais fortes assim para ele. Eu disse, bebê não pode tomar refrigerante. Bebê não pode comer batata frita. E teria sido um discurso maravilhoso, porque o Josias já estava se convencendo, e o meu discurso estava bonito, mas daí eu caquei no final, eu disse assim, bom mesmo vai ser criança. Fiz igual ele. Que infelizmente essa é a tendência. Porque o que ele pensou? Bebezinho ganha atenção, bebezinho ganha colo, bebezinho ganha carinho. E o que eu pensei? Criança ninguém fica criticando, criança ninguém fica pressionando, criança pode brincar, se divertir. Porque a gente tem uma tendência do quê? Reclamar de hoje e dizer que ontem era melhor. Mas sabe qual é a real? Quando você era bebê, você não achava tão legal assim, e quando você era criança, você reclamava de ser criança. E quando você se tornou adolescente, você reclamava porque queria ter 18 para tirar a carteira. E aí quando fez 18, você começou a reclamar que começou a vir boleto. Não é? Quando estava solteiro, reclamava que queria casar, daí casou, começou a reclamar da mulher que casou, no marido. Agora o Moisés era diferente. Moisés não era que nem o resto do povo. Moisés era diferente. Olha como Moisés olhava para o passado, Deuteronômio 6,16. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Sabe o que aconteceu em Massá? O povo começou a reclamar de Deus, a murmurar de Deus. E Deus disse para Moisés, Moisés, toca na rocha e eu farei sair água dessa rocha. E o Moisés disse, vocês são um povo muito reclamão, muito brigão, que agora por acaso vocês vão ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir lá bater nessa rocha para sair água? Quer ver, ó? Pá, pá, e aí saiu a água. Mas não era para fazer daquele jeito. O próprio Moisés pecou por fazer assim. O próprio Moisés não pôde entrar na terra prometida por ter pecado em Massá, nas águas de Meribá. E ele olhou para trás e ele não disse assim, agora por causa de vocês eu não vou entrar. O que ele disse? Não vamos fazer igual de novo. Passado nos deve trazer o quê? Lição. Deu errado, deu ruim no passado? Lição. Amém? Lição. O que mais? Além de lição, olha como Moisés lidava. Gratidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Palavra de Deus revelada por Deus, mas escrita pela mão de Moisés. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Então Moisés olhava para o passado para tirar lição. Errei, não vou fazer de novo. E ele olhava para o passado para trazer gratidão. Olha como Deus é bom, eu era escravo e ele me tirou de lá. Certo? Passado é para lição e gratidão. O passado de Moisés lembrava Moisés de quem ele era sem Deus. O passado de Moisés lembrava qual a situação que ele estava antes de Deus intervir na sua vida. E eu pergunto para você, quem era você antes de Jesus entrar na sua vida? Como você era? O que você fazia? Vamos falar sério? Tem muita lição para a gente tirar do passado, né? E muita gratidão. Muita gratidão, porque foi Ele que tirou de lá. Amém? Aleluia. Mas não apenas o Moisés. O Caleb, que era um dos auxiliares de Moisés, também lidava com o tempo de uma forma diferente. Porque o presente às vezes é duro, às vezes é difícil, mas ficar só reclamando do presente não resolve nada. E o Caleb entendia isso. O Caleb, um grande líder debaixo da liderança de Moisés e depois debaixo da liderança de Josué, um grande homem de Deus, extraordinário. A palavra de Deus diz em Números 14, 28 até o 30. Números 14, 28 até o 30. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo quanto pedirem. O povo estava lá dizendo, que horror, vamos morrer tudo. Estava que nem o Cid da Era do Gelo, né? Vamos morrer, né?
é tudo uma desgraça, que horrível, e aí Deus diz, tá bom, vou fazer tudo isso aí que vocês estão pedindo. Não, que isso? Não, quer morrer? Tá bom, vou deixar você morrer. Vai sofrer no deserto? Tá bom, amém. Deus começou a dizer amém para eles. Eles murmurando lá, nós vamos sofrer. E Deus, amém. Que assim seja. Vão matar a gente? Amém. Tá bom, vou deixar alguém te matar então. Nunca vamos entrar naquela terra. E Deus diz, amém. Tudo que vocês estão dizendo eu vou fazer. Uau. E aí? Se Deus começar a fazer tudo que você falou hoje? Cairão nesse tudo que vocês pediram, daí Deus explica o que eles pediram. Cairão no deserto os cadáveres de todos vocês. Eles queriam morrer, Deus disse, tá bom, pode morrer então. De 20 anos para cima que foram contados no recenseamento, que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que eles tinham pedido. Nós nunca vamos entrar, tá bom, pode ser. Nenhum de vocês vai entrar então. Exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Enquanto os outros olhavam para o passado glorioso. Qual passado glorioso? A gente era escravo lá, mas a gente podia pescar um peixe e comer ele com pepino. Que maravilha! Não era agora esse deserto, a gente não estava caminhando na direção da terra prometida. A gente não precisava caminhar na direção da terra que mana leite e mel. A gente podia ficar lá, tomando chicotada nas costas. Mas o Calebe tinha um pensamento diferente. O Calebe olhava para o presente. E sabe o que ele usava para o presente? Se Moisés usava o passado para lição e para gratidão, o Calebe usava o presente com fé. Fé para encarar o presente. Olha o que o povo disse, Números 13, 33. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, aos nossos próprios olhos. Como o povo se via? Como um insetinho. Naquele momento presente que eles estavam, como o povo olhava para si mesmo, como um insetinho. E assim também éramos aos olhos deles. Olha a mentalidade daquele povo. Eles se viam no passado como gloriosos. E no presente como peixinho. No passado, eu sou escravo, comedor de pepino. E no presente, eu sou um insetinho. E essa acaba sendo a tendência de muita gente. Olha para as situações do dia a dia com covardia. Covardia. Olha para o presente com covardia. Ao invés de tomar a postura de Josué, que é encarar o presente com fé. Eles tinham se tornado pessoas pequenas com passado, gigantes e futuro nenhum. Era isso que eles haviam se tornado. Mas olha o Calebe. Olha como Calebe encarava o presente. Números 13, 30. Acho que está passando aqui a maioria, né? Números 13, 30. Diz assim: então Calebe fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Eu já falei outra vez aqui, a verdadeira fé sempre te leva a uma ação. Então, qual era a fé de Calebe? Não me interessa se tem gigante, não me interessa se tem muralha. Deus prometeu, a gente vai chegar e a gente vai ganhar. Por quê? Porque eu tenho fé. Fé no quê? Fé no que Deus prometeu. Pronto. Mas tem gigante, mas não sei o quê. Mas como? Deus não disse como, Ele só disse o que ia acontecer. Então eu vou entrar. Como Calebe olhava para o presente? Com fé. Fé que o levava a ter ação. Amém? Para Calebe, a única alternativa mediante sua fé era a sua atitude. Mas Calebe não olhava só para o presente. Calebe olhava também para o futuro. O Calebe, naquele momento, não pôde entrar na terra. Por quê? Porque aquela caminhada que levaria 40 dias, foi o Calebe, o Josué e mais 10 espiaram a terra e voltaram.
10 dos espiões disseram: ai, que horror, a gente é gafanhotinho, vamos morrer tudo. E morreram. Só o Josué e o Caleb disseram: nós vamos lá e vamos ganhar, porque Deus prometeu. E aí o que aconteceu? O povo que ia em 40 dias estar na terra da promessa, teve que ficar 40 anos vagando no deserto. 40 anos. Mas a cabeça dele estava no deserto mesmo, né? 40 anos. E sabe, o Caleb, perante aquele presente que estava vivendo, ele poderia ter algumas atitudes. Por exemplo, Caleb poderia estar caminhando pelo lado do deserto. Ah, estou aqui nesse deserto, por culpa dos outros. Olha só os bons carregando a culpa dos ruins. Eu já podia estar em Canaã, mas esses miseráveis, esses daí, escolheram, pecaram. E por causa da escolha deles, da decisão deles, agora eu estou aqui sofrendo, nesse deserto. Que droga, culpa deles. Eu aqui um santo, sofrendo por causa desses pecadores. Mas o Caleb não era assim. O Caleb, além de viver o seu dia a dia com fé, ele conseguia vislumbrar o futuro com esperança. Deus me prometeu que eu vou entrar. E o Caleb tinha uma promessa a mais. O povo, no geral, tinha uma promessa de que ia entrar na terra prometida. E Deus, através do líder dele, de Moisés, tinha dado uma promessa a mais para o Caleb. Qual era? Quando o Caleb viu umas montanhas lá, o Moisés disse assim: Caleb, quando a gente entrar na terra prometida, está vendo aquelas montanhas lá? Caleb, está vendo aquelas montanhas que tem cidade com muros bem altos, bem fortes, que mora gigante lá dentro? Está vendo, Caleb? Quando a gente entrar, o morro é teu. Caleb era gringo. Não queria qualquer lugar de Canaã, ele queria em cima dos morros. E ele tinha uma promessa a mais. Além de ter certeza que ele ia entrar na terra, ele tinha a promessa de que os morros eram dele. Então, o Caleb olhava com vislumbre para frente. Enquanto o povo ficava: ai, o pepino, ai, o alho poró, ai, e ficava. Sabe o que o Caleb estava fazendo? O Caleb estava dando uma de rock balboa lá. O Caleb estava se preparando, porque ele sabia que não importava o tempo que acontecer, o que Deus prometeu, Deus cumpriria. Todo mundo morreu, menos Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque Caleb tinha sonho. Porque quem para de sonhar, já parou de viver. Levou 40 anos para a morte que já tinha acontecido se manifestar no corpo deles. Levou 40 anos para ficar evidente que os sonhos de Caleb se tornariam realidade. Você está entendendo? Olha só que coisa impressionante. Naquele momento que eles perderam a capacidade de acreditar que um futuro existia, eles morreram. Mas Caleb se manteve vivo, porque Caleb olhava para o futuro com esperança. Porque quando você perde a esperança, você começa a morrer. Diga para a pessoa do seu lado: se você perder a esperança, começa a morrer. Pastor, como prova isso? Vamos olhar aqui na Bíblia. Josué, capítulo 14, versículos 10 ao 12. Josué 14, 10 a 12. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo. Ó, o Caleb falando para o Josué. O Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava no deserto. Por isso estou aqui hoje. Ele não ficou dizendo assim: lembra, Josué, que eu ia entrar, meu povo ficou de tititi, eu não consegui. Ele não falou nada disso. Ele lembrou logo da promessa. Porque não é a tua justificativa que te leva a obter a bênção de Deus. É a fé que você tem na promessa que Ele fez. Por isso eu estou aqui hoje com 85 anos de idade. Quantos anos? 85. E olha o que ele fala. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Uau!
pensa num velhinho mais sarado que seu Inário. 85, o senhor não tem 85 ainda, né, seu Inário? 85. Caleb com 85, ele diz assim, lembra o dia que eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo vigor. E ele diz, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Eu tenho tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Pensa. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, os gigantes, lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas o Senhor esteve comigo, e eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Hoje a gente não sai à guerra, mas a gente tem a obra do Senhor para realizar. E há pouco tempo lá, seu Inário e Dona Araci disseram assim, vamos começar a GRCN. Porque a vontade deles de servir a Deus é a mesma vontade que quando eles começaram essa igreja. Amém? Trazendo para os dias de hoje, ideias de hoje, idades equivalentes, se a gente fosse pensar mais ou menos quanto um ser humano vive hoje em dia, Caleb recebe, aqui já, entre aspas, traduzido, né, para os nossos dias e idades, Caleb recebe a promessa com o equivalente a 30 anos hoje, passa mais 34 anos e agora ele tem 64 anos, em termos atuais, 64 anos e ele tem o mesmo shape que ele tinha quando ele tinha 30. Você já pensou? O homem era uma máquina. Mas enquanto o povo estava lá, ai, meu alho, minha cebola, ai, que saudade da chicotada do egípcio, pelo menos ele me dava uma chicotada, mas eu tinha um alho para comer depois. O Calebão estava lá, ó, aqui ó, vamos lá, que os meus morros estão chegando, ó, treinar a lutar com o gigante. Caleb estava lá, e a esperança de Caleb manteve a vida no seu coração. A esperança de Caleb num futuro melhor transformou a realidade do seu presente. A esperança de Caleb de que as promessas de Deus se tornariam realidade na sua vida fez com que ele encarasse o presente com fé e que a sua saúde fosse mantida. Quando você consegue vislumbrar que o que Deus prometeu há de se cumprir, quando você consegue vislumbrar as promessas que Deus tem para você nessa vida e também na Nova Jerusalém, você muda a sua atitude com o presente também. Porque aí você se concentra e vive no presente, mas você tem perspectiva de um futuro. Amém? Meu Deus do céu. Do passado, ele tinha uma lição. Murmuração mata. Quando Caleb olhava para o passado, ele lembrava, meus amigos que murmuraram, que reclamaram, que só enxergavam o lado ruim das coisas, o que aconteceu com eles? Morreram. Qual era a lição que ele tinha? Murmuração mata. No presente, diante da situação, ele era o cara que dizia, certamente venceremos. E para o futuro, ele tinha esperança. Ele diz sobre os gigantes, eu os expulsarei de lá. Caleb não ficou no saudosismo, Caleb não ficou com a murmuração. A energia que os outros usaram para murmurar, Caleb usou para se preparar. E o que ele viu de errado nos seus companheiros, ficou de lição para ele. Olha só, Caleb pagou o mal com o bem. Como assim? O mal que fizeram para ele. Seus contemporâneos impediram ele de entrar na terra da promessa naquele tempo. Mas Caleb pagou o mal deles, fazendo bem para eles. Como, pastor? Eles morreram no deserto? Pois é. Mas Caleb foi um dos que ajudou os filhos deles a entrar na terra prometida. Caleb foi um dos que ajudou e guiou os filhos dos murmuradores
que atrasaram 45 anos a entrada dele na promessa, Caleb ajudou os filhos deles a entrar na terra prometida. Porque o homem de Deus não está interessado em vingança. Amém. Eu acredito, e aqui eu conjecturo, que todo dia Caleb fechava os olhos e Caleb se imaginava lá em cima daquele morro, com a sua família, com a sua casa construída, olhando o pôr do sol e de cima das montanhas, enxergando a terra prometida. Caleb não chegou lá no dia que derrubou o gigante, no dia que derrubou a muralha. Caleb não chegou lá no dia que conquistou a terra. Sabe quando Caleb chegou lá? Quando a fé dele chegou primeiro. Quando a esperança dele foi guardada dentro do seu coração. Porque primeiro a gente crê, depois a gente fala. Primeiro a gente crê, depois a gente faz. Amém? Mas o que tem a ver Moisés, Caleb e você e eu? Quando eles focavam nas glórias do passado e nos problemas do presente, tudo deu errado. Mas a partir do momento que eles começaram a olhar para o futuro com esperança e agir no presente com fé, o cenário começou a mudar. Eu quero te passar essa receita. Pare de olhar para as glórias do passado e para os problemas do presente, e passe a olhar com esperança para o futuro e agir com fé no presente. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. O futuro era para o presente. Deus dá essa palavra quando eles estavam indo passar 70 anos na Babilônia, e quando ele vai entrar, ele diz: eu quero que vocês tenham esperança, vocês vão voltar para Jerusalém. Amém? Repitam então comigo. Do passado, eu lembro com gratidão e tiro uma lição. O presente eu encaro com fé, que me leva à ação. E o futuro eu vislumbro com esperança. Aleluia. Meu Deus. Comece a se imaginar. Comece a imaginar você e a sua família no topo dessa colina. Pegou? Eu quero te convidar a manter teu shape espiritual. Sabe por quê? É certo que venceremos. Eu quero te convidar agora a deixar de se enxergar como um inseto e parar de viver como um museu. Não se enxergue mais como um inseto. Eu tenho fé que hoje a vitória é nossa. Eu tenho esperança que em Cristo estamos construindo um amanhã formidável. Somos gratos a Deus por tudo que Ele fez até aqui. Mas nós não queremos cometer mais os mesmos erros do passado. O que você sonha para os seus discípulos? O que você sonha para ti como homem de Deus, como mulher de Deus? O que você sonha como evangelista? O que você sonha para a tua célula? O que você sonha para o teu ministério? O que nós sonhamos para a Front Church? Joel 2:28 diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Não sei o que você anda sonhando, mas deixa eu te contar um pouquinho do que eu sonho. Cada dia a mais nós temos uma igreja, uma multidão de discípulos e discipuladores, onde uns cuidam dos outros com muito amor, com muito carinho, sem dominação. Células que crescem e se multiplicam, e uma igreja que manifesta a multiforme graça de Deus, tanto no que temos como no que nós vamos ter. A GR avançando cada dia mais, a GR Sênior, a GR Kids, a GR Baby, os teens, o Além da Música, missões,
artes, teatro, danças. Um povo zelando pelo patrimônio da igreja, sabe? Consertando telhado, cuidando do estacionamento, as redes sociais cada vez mais fortes da igreja, fotografia, pessoas envolvidas em curso, ministérios com homens, ministérios com mulheres, e em tudo isso, vidas sendo restauradas, para a glória de Deus. Vamos começar? Quer aprender com o passado? Mas hoje, o dia de hoje é o dia de fé. E fé nos leva a fazer alguma coisa. Hoje é o dia de arregaçarmos as mangas. E estarmos sempre preparados para o amanhã. Com esperança. Que no topo dessa colina, na graça de Deus, nós vamos botar os gigantes no chão. Você consegue se imaginar? Consequentemente, eu fico me imaginando, Caxias do Sul é essa cidade na colina, não é? Qual é a cidade na colina que você tem a promessa, hein, Caleb? Ah, mas é cidade grande, mas Deus me prometeu. Mas tem barreiras, muralhas, mas Deus me prometeu. Ah, mas já passou tanto tempo, mas Deus me prometeu. E eu ainda tenho o mesmo vigor para ir à guerra contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, porque se Deus me prometeu essa cidade na colina, eia, subamos e conquistamos, porque é certo que venceremos. Amém? Cadê os Josués aí? E as Josuelas também? Mateus 5,14 nos diz: vós sois a luz desse mundo, e não se pode esconder uma cidade fortificada, edificada, aliás, sobre o monte. A igreja de Jesus em Caxias do Sul é uma cidade edificada sobre o monte. Essa é a nossa vocação, meu querido. Sermos uma cidade edificada sobre o monte. Eu quero convidar você, coloque-se de pé, meu querido. Ah, meu Deus do céu, coloque-se de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui a me ajudar. Coloque-se de pé, feche os teus olhos, meu irmão. Talvez do passado, hoje, o que você tenha que fazer é pedir perdão. Talvez até aqui você percebeu que você estava se tornando pequeno, porque você estava só lembrando do passado, mas o Senhor hoje te lembra que você pode aplicar fé, que esse presente será diferente, transformado. Talvez você possa colocar a sua esperança e começar a ter um vislumbre dos gigantes caindo. Em vez de usar a energia para dizer, mas eu não oro mais como eu orava, mas eu não estudo a Bíblia mais como um dia eu estudei, em vez de usar a sua Bíblia, a sua memória para magnificar o seu passado, use essa energia para manter a sua forma no presente e ter esperança no seu futuro. Porque às vezes a mesma energia que nós gastamos para murmurar e reclamar, é a energia que nós poderíamos estar usando para manter de pé. Porque quando a gente para de sonhar, quando a gente para de ter perspectiva de um futuro, a gente vai perdendo a esperança, e quando a gente vai perdendo a esperança, a gente começa a se enfraquecer no deserto. Mas quando a gente tem esperança, a gente guarda essa fé, a gente encara o presente com ação, com atitude, e a gente fica olhando, caminhando no deserto, mas ainda olhando para aquela montanha e dizendo, um dia aquelas muralhas cairão, um dia esses gigantes tombarão, um dia eu subirei naquela colina e eu tomarei aquela cidade, e você começa a ter perspectiva pela frente. Talvez você está enfrentando algum tipo de deserto. Às vezes é na sua família, às vezes é nas suas finanças, às vezes é na sua empresa, às vezes é na própria vida de fé, na sua vida com Deus, às vezes é no próprio ministério. Talvez você está passando num deserto, mas eu quero te dizer, meu querido, não olhe só para o passado, porque às vezes na memória da gente o passado é muito melhor do que ele foi de verdade. Porque a criança acha que ser bebê é bom, porque o adulto acha que ser criança é bom, mas bom é fazer a vontade de Deus em todas as estações da vida.
Não podemos nos tornar pessoas pequenas com passados enormes. Nós precisamos olhar para o passado e tirar lições e ter gratidão. Mas nós precisamos estar aqui no presente com fé que nos leva a ter ação. E olhar com esperança no futuro que nos leva a sonhar. Meu Deus. Qual a área sua hoje que está passando por um deserto? Qual a situação sua hoje que está num deserto? Ei, mas foi deserto que Deus te prometeu? Não, Ele te prometeu Canaã. Você está passando pelo deserto, mas esse não é o lugar da tua habitação. Porque no deserto Deus lhes permitia construir tendas, mas não lhes permitia construir casas. Porque o deserto é transitório. E a terra prometida, você nela edifica casas. Mas ela é apenas ainda um vislumbre da nova Jerusalém que virá. Estava perdendo a esperança, meu querido? Não perde não. Oh, Espírito Santo de Deus, por favor, Senhor, restaura a nossa fé. Não nos deixa virar crentes museu que acreditam que tudo de bom já aconteceu no passado. Nos ajuda a crer no futuro glorioso. O tempo não abalou a fé de Caleb. O deserto não abalou a fé de Caleb. Os erros dos outros que protelaram por 45 anos a realização da promessa não abalaram Caleb. Porque a energia que ele podia usar em reclamar dos seus irmãos, ele usou para manter a forma e a garra para enfrentar gigantes. E os gigantes caíram diante de Caleb, o homem que guardou a esperança e a fé. Em nome de Jesus, deixe nessa noite o Espírito Santo curar o teu coração. E se permita voltar a sonhar. Não deixe que o inimigo te engane, fazendo você pensar que o melhor já passou. A própria Bíblia diz: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vocês. Planos de lhes fazer prosperar, de lhes dar esperança e um futuro. O Senhor tem planos para você. Pastor, mas deu errado no passado. Pois é, foi no passado. Pega isso como uma lição. Porque no presente é: eia, subamos e conquistemos, porque é certo que venceremos. E quando aquilo que era o futuro para Caleb, que ele olhava de longe com esperança, se tornou realidade, ele pegou sua espada e disse: eu tenho o mesmo vigor. Porque se Deus prometeu, já é uma realidade. Falta apenas manifestarmos ela. Você que um dia foi chamado por Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, você que um dia recebeu de Deus um propósito, um chamado, ei, não perca a sua fé e tome atitude nesse presente, e não perca a esperança olhando para frente com vislumbre. Não faça como o porquinho que só fica olhando para baixo, fuçando. Não fique dizendo como era bom lá no Egito, comendo pepino. Olhe de onde Deus te tirou, olhe de onde Deus te tirou, olhe onde Deus te tirou. Quem seria você sem o Senhor? Ele te tirou da escravidão do pecado e Ele te trouxe até aqui. Pastor, mas é deserto, mas deserto é transitório. Ei, deixe o Espírito Santo gerar fé dentro do seu coração nessa noite. Diga ao Senhor: perdão, Senhor, eu estava perdendo a fé. Perdão, Senhor, eu estava perdendo a esperança. Deixe Deus colocar os sonhos dEle. Ei, deixe Deus colocar os sonhos, restaurar os sonhos dEle em você. Porque aquela geração que perdeu a esperança morreu no deserto. Não perca a esperança, não perca a promessa. Deus não quer fazer você morrer no deserto. Eles ficaram dizendo: a gente vai morrer, e Deus: tá bom, então morre.
Mas Caleb disse: eu vou conquistar, eu vou conquistar. E Deus fez o quê? Conquistou. Aleluia. O que Deus tem para você ninguém rouba, meu querido. Mas você pode entregar. 10 espias e uma geração entregaram. Josué e Caleb não entregaram. E ninguém pôde roubar. Passou-se os anos. Passaram-se 45 anos. Mas o que Deus tinha para Caleb, ninguém pôde roubar. Não perca a esperança. Ei, quais os sonhos? Feche teus olhos, feche teus olhos. Quais teus sonhos? Quais os sonhos que Deus tem te dado? Quais as promessas que Deus te fez? Não fique simplesmente vivendo um dia após o outro. Não fique apenas permanecendo vivo. Sonhe, ouse sonhar. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Quando o Espírito de Deus vem sobre, como revela Joel, ele gera perspectiva de futuro. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, já comece a enxergar a festa de multiplicação da tua célula. Oh, Jesus, já comece a enxergar aquelas pessoas que você tem convidado aqui no culto. Já comece a enxergar, sonhe e creia. Não desista, não desista. Porque maná está caindo do céu. A água está fluindo da rocha. E você não está sozinho, e aquele que prometeu é fiel para cumprir, pois ele diz: assim será toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas irá e prosperará naquilo para o qual ela foi designada. Se você tem que confessar pecados ao Senhor, confesse. Se você tinha se tornado murmurador, confesse e peça perdão. Se você tinha virado um reclamão, confesse e peça perdão. Mas se você tinha perdido a esperança, comece também a pedir perdão. Se você tinha se tornado como o povão lá, que só via as coisas ruins do presente e tinha saudosismo do passado, peça perdão. Que o passado já foi. Tenha gratidão pelas coisas boas que viveu. Mas essa é a hora. O dia é hoje. Esse é o tempo oportuno para a salvação. Peça perdão ao Senhor dos teus pecados, dos teus erros, porque nós estamos preparando para a ceia do Senhor. Nós estamos nos preparando para comemorar a vitória que o Senhor nos deu. Porque nós temos esperança e já nos vemos lá na Nova Jerusalém. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Caleb tinha uma promessa. E nós também temos. Na noite que Jesus seria traído, ele tomou daquele cálice, ele deu aos seus discípulos dizendo: esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Bebei dele todos. De forma semelhante, ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo dado por vós, comei dele todos. E este cálice e este pão são símbolos de que nós temos promessas. E quando nós viemos à mesa no culto de ceia, nós lembramos que nós temos promessas. Tanto promessas de novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor nem sofrimento, mas nós temos promessas para agora, de que a igreja do Senhor Jesus já é vitoriosa. Nós temos promessas. Quando nós bebemos deste cálice, deste pão, nós admitimos que erramos no passado e pedimos perdão a Deus. Tomamos isso por lição. Quando nós tomamos desse cálice, nós agradecemos, tomamos por gratidão de onde Ele nos tirou. Mas quando nós tomamos nesse cálice, nós nos imbuímos de fé, sabendo que somos a manifestação de Cristo nos dias presentes. E isso nos leva a fazer alguma coisa. Mas quando tomamos deste cálice, vislumbramos já a Nova Jerusalém, onde para sempre moraremos com Cristo no céu. Você crê nisso? Se ainda falta algum pecado para você confessar ao Senhor, essa é a hora. Eu vou pedir para os obreiros
nos ajudem aqui a distribuir a ceia. Enquanto você vai recebendo a ceia, eu peço a você que confesse os teus pecados ao Senhor e peça a Ele: Senhor, aumenta a minha fé, restaura a minha esperança, em nome de Jesus. Já podem pegar, junto com a sua Santa Ceia, as Santas Ceias dos seus filhos também. Para o teu sacrifício, não conseguimos colocar esperança na tua cruz e no teu sangue derramado por nós. Nos perdoa por todas as vezes que pecamos, que focamos nas nossas falhas, que tropeçamos, e muitas vezes é tão difícil de levantar. Vem com teu perdão, Pai. Vem com teu sangue sobre a tua igreja agora, Espírito Santo. Vem, Jesus, com teu sangue sobre a tua igreja agora. Vem com teu sangue sobre nós, Jesus. Vem agora arrancando a podridão do nosso coração. Vem arrancando agora, Pai, tudo aquilo que não te pertence, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, a nossa falta de esperança em Ti. Arranca de nós. Do Senhor. Você pode cear, querido.
obediência. E durante esses 5 anos de caminhada, Ele foi nos dando um propósito. E cada dia que passa, cada momento, cada semana, o nosso vigor só aumenta. O nosso amor por essa igreja só aumenta. O nosso desejo, a nossa montanha, o nosso desejo por ela só aumenta. Com certeza nós continuamos, são apenas 5 anos. Talvez com algumas cicatrizes. Mas a gente continua com o mesmo vigor. A gente continua com a mesma fé. E nós continuamos aumentando essa tenda. E nós vamos continuar. Eu creio que esse ano, eu creio que esse próximo ano será um marco para o nosso ministério. E será um marco por essa igreja. Quando nós chegamos aqui, nós recebemos uma palavra que nós viveríamos o tempo da colheita. E nós profetizamos isso. Nós continuamos profetizando uma colheita. E essa colheita não é nossa. Essa colheita é sua. Essa colheita é da nossa igreja. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos matar os gigantes. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Vamos correr. Vamos nos encher de vigor. Porque o inimigo não tem voz nesse lugar. Mas a igreja do Senhor Jesus, a Fonte Church de Caxias do Sul, ela se estabelece nesse lugar. E não há mais espaço para as trevas. E as nossas células vão alcançar essa cidade. E as nossas células vão avançar. E você vai entrar em lugares que eu não posso entrar. Mas você vai levar a luz, a unção, o óleo que escorre. O óleo que escorre nesse lugar. Um óleo novo, um óleo de multiplicação, um óleo de esperança, um óleo de fé sobre as nossas vidas. Nós somos um em Cristo Jesus. E a bandeira de Cristo será levantada para essa cidade, através das nossas vidas, através da tua célula, através da sua casa, aonde você estiver. Porque há um óleo sobre nós, há um óleo de Deus sobre nós. Nos dê mais 5, mais 10, mais anos, vivendo o teu propósito, a tua obediência. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Senhor Deus te abençoe, que essa palavra em nome de Jesus produza resultado a 100 por 1 nas suas vidas. Que Deus abençoe a tua célula, o teu discipulado, o teu trabalho, a tua família. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus te abençoe, querido. Há alguns combos da AGR ali atrás e vão acabar bem rapidinho. Se você é rápido, corre lá. Deus te abençoe em nome de Jesus.